Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo a leitura do livro O Manual do Pastor e da Igreja. Estamos iniciando hoje o capítulo 3, e o primeiro tema do capítulo 3 é os oficiais da Igreja. Preste bem atenção. As mais diferentes igrejas evangélicas possuem os mais variados tipos de hierarquia. A Igreja Metodista, por exemplo, possui um nível de bispos responsáveis por regiões geográficas, os quais lideram os pastores e os enviam às mais diferentes igrejas. Nessa Assembleia de Deus existe a figura do pastor presidente, o qual exerce uma função de bispo, pois comanda uma região ou um estado. Ou seja, abre aspas, um pastor presidente dentro de uma igreja pentecostal é um bispo, é uma bispa. Se é um pastor presidente, se é uma pastora presidente, já é um bispo, já é uma bispa, fecha aspas. Existem os pastores que dirigem as igrejas locais e há também um presbítero e os diáconos. Os presbíteros e os diáconos. Na Assembleia de Deus, o sistema funcional funciona mais ou menos assim. Existem os diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. O diácono exerce o serviço de nível local, assim como o presbítero, que exerce a função pastoral, também em nível local. Já o evangelista e o pastor são consagrados em nível estadual e reconhecidos pelas convenções gerais. Não precisam necessariamente seguir a hierarquia desde o diaconato. Isso porque são funções diferentes. Todavia, para ser pastor, exige-se a experiência de pelo menos 5 anos como presbítero ou diácono. No caso de um presbítero ou diácono vir de outro ministério, mesmo dentro do Estado, poderá ser reconhecido ou não. No caso do reconhecimento, normalmente se exige um período mais ou menos de 2 anos para ser aceito. Essas regras podem sofrer pequenas variações de ministério para ministério. Na igreja presbiteriana, o oficial principal na estrutura presbiteriana é o presbítero. Existe na igreja local o conselho, composto de presbítero decente, pastores e presbíteros regentes. Acima deles está o presbitério, formado de representantes dos conselhos da igreja. Acima do presbitério está o sínodo, uma região maior. Finalmente, existe a Assembleia Geral, a qual é composta de representantes leigos e clérigos dentre os presbíteros. Já na igreja evangélica quadrangular, não há sistema presbiterial ou episcopal. Existe apenas pastores e diáconos, sendo o pastor a pessoa que concentra muita autoridade nas mãos. Os batistas consideram os pastores e diáconos como sendo os oficiais da igreja. Em algumas igrejas, os diáconos são ordenados, em outras pequenos eleitos por um determinado período, sem a imposição de mãos. Não há pastor-chefe ou bispo, embora numa igreja onde existam vários pastores, haverá sempre o pastor titular que dá a visão e a orientação geral para todo o ministério. Nas chamadas comunidades, o sistema pode variar de grupo para grupo. Normalmente o pastor ou bispo fundador é que dá todas as diretrizes para determinada comunidade. Em algumas comunidades há uma liderança de leigos, em outras a ênfase sobre os pastores é muito forte. No entanto, sempre há um pastor ou bispo que coopera uma determinada área a qual presta relatório ao fundador da comunidade. Pode-se notar que na época do Novo Testamento havia pelo menos 2 cargos diferentes nas igrejas, os bispos e os diáconos.
Leia Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 13. No próximo áudio, mencionaremos aqui alguns assuntos sobre pastor, presbíteros e bispos. Até lá!